Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo prosseguimos com o estudo de funções de manipulação de strings no PostgreSQL, parte 2. Vamos lá. No vídeo passado nós vimos algumas funções simples de manipulação de strings, por exemplo, função de concatenação, entre outras, e agora a gente vai ver algumas funções um pouquinho mais complexas. A primeira função que a gente vai estudar é a função overlay. O que faz a função overlay? Ela permite substituir uma substring, ou seja, uma pequena sequência de caracteres que está dentro da string por uma outra string. Como é que ela funciona? Sintaxe: overlay, string, placing string from int for int. Nossa, o que quer dizer tudo isso? Vamos lá. Onde está a string aqui são as strings que a gente vai substituir e que será substituída. A palavrinha placing, from e for são as palavrinhas reservadas da sintaxe da função. Aqui, a palavrinha from vai indicar o início da substituição, a partir de qual caractere eu vou começar a substituir por outros caracteres. E a palavrinha for vai indicar a quantidade de caracteres desejados na substituição, ou seja, quantos caracteres a partir daquela posição indicada no from. Vejamos exemplos. Vamos supor que eu tenha essa string aqui, boson. Foi escrito totalmente errado e está armazenado assim. E eu preciso trocar esses caracteres do meio pelos caracteres corretos. Tá? Ou então, para uma consulta mostrar isso para o usuário, eu preciso consertar essa string. Como é que eu faço? Select overlay, string, que vai ter os caracteres substituídos, placing, depois string, que vai ser colocada ali no meio, placing é colocar, né, colocando. Então, colocando a sequência SON a partir do caractere 3 por 4 caracteres. Então, presta atenção nisso aqui. From 3 significa a partir do terceiro caractere. 1, 2, 3. É a partir do terceiro caractere que está o erro. Porque boson não é com Z, é com S. Então, a partir do terceiro caractere, a gente começa a contar a partir do 1 aqui, tá? Começa no caractere 1. Eu vou começar a substituir os caracteres subsequentes por esta sequência aqui. Agora, quantos caracteres eu vou substituir? Eu vou substituir 4 caracteres. Eu vou substituir o Z, o O, o U e o M também. Eu vou tirar esse M, porque boson não termina com M, termina com N de navio. Então, eu vou substituir esses 4 caracteres por estes 3 aqui. E aí eu vou mostrar na tela o resultado final correto. Então, vamos executar para ver o funcionamento do overlay. Executando, e aqui vai aparecer boson, escrito direitinho como era esperado. Beleza? Então tá aí. A funçãozinha overlay permite fazer esse tipo de substituição de strings e, evidentemente, como a gente viu em exemplos anteriores, também vai funcionar em dados que são retornados numa coluna. Então, em vez de colocar o boson, poderia colocar uma coluna aqui ou aqui. Tá? Tudo vai depender da sua necessidade. Tá? Então, função overlay. Próxima função. Função position. Com a função position, a gente consegue saber a localização de uma substring, ou seja, em que lugar dentro da string que está aquela sequência de caracteres específico. Isso aqui é bastante útil, por exemplo, para a gente fazer manipulação de códigos. Então, saber em que parte da string que está cada parte do código. Pensa numa placa de automóvel, por exemplo, num número de documento, né, que são códigos que têm vários caracteres e com significados distintos dependendo da parte. Então, a gente precisa descobrir as posições. A sintaxe da função position é a substring que você vai procurar, in, e a string onde ela será procurada, que no caso pode ser string literal ou o nome de uma coluna que contém o dado sendo retornado. Vejamos o exemplo. Select position, eu quero saber a posição desta sequência de caracteres, treina, dentro da string boson treinamentos. A partir de qual caractere começa essa sequência de caracteres? Então vamos executar para a gente ver o que acontece. Vou selecionar, rodando. Então ele vai dizer para mim que o treino está na posição 7. Então se a gente contar os caracteres aqui, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque o espaço também é um caractere. 7.
Então, a letra T, na verdade, a sequência treina está a partir do caractere 7. Não é só a letra T, é essa sequência inteira aqui. Ó. Se eu trocar uma letrinha aqui, se for traine, por exemplo, ou melhor, se fosse aqui traine, olha o que aconteceria. Vou rodar, e ele vai dizer para mim 0. Significa que não encontrou a string ali. Então não é só a primeira letrinha, ele procura a sequência inteira do jeito que você passou. Muito útil. E fazendo isso em colunas, olha só, tem um exemplo com colunas aqui. Eu vou trazer o ID da editora e a posição da palavra press no nome da editora, da tabela de editoras. Tá? Então, executando esse comandinho, olha o que ele vai trazer para mim. Ele vai dizer que, para cada ID de editora, a palavra press aparece nessa posição. E você sabe que o 0 significa que não foi encontrada aquela sequência, mas no caso da editora 3 foi encontrada e está na posição 11. E a gente consegue fazer algum tipo de manipulação dessa forma. Então, a editora 3, na posição 11, tem aquela palavrinha press. Muito bom. O que mais? Função substring. Essa função ela extrai uma substring, uma sequência de caracteres de dentro de uma string. Tá? Então, a gente já viu o overlay, que troca os caracteres. A gente viu o position, que diz onde estão os caracteres. E agora temos o substring, que vai retirar, vai extrair os caracteres de dentro da string. Tá? Lembre-se que usando o select a gente não está modificando os dados no banco. Beleza? A gente está fazendo consultas e tratando os dados para exibir da forma mais adequada. Como é que funciona a substring? Substring, a string que você vai pesquisar, from int for int. E esse from int for int você já conhece, funciona igual à função overlay. Então, from int a partir da posição de número inteiro, for int, tantos caracteres. Exemplos. Select substring Fábio dos Reis from 11. Vamos ver o que aparece quando eu executo isso aqui. Ó. Apareceu Reis. Tá? Então, o que é o from 11? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 é a palavrinha Reis, meu sobrenome. Ou seja, a partir da posição 11, retorne tudo até o final. Como é que ele sabe que é até o final? Porque eu não coloquei o for na frente, eu não estabeleci quantos caracteres eu quero. Então ele vai até o final da string e retorna tudo. Ótimo para a gente extrair, por exemplo, o sobrenome da pessoa, né, ou outros tipos de dados, desde que você saiba a partir de onde está aquela informação dentro da string. Agora, se eu quiser apenas um número determinado de caracteres, então aqui eu vou fazer o select substring no meu nome, a partir da posição 7, retornando 3 caracteres. Então, eu executo esse código e ele vai trazer para mim dos. Então, na posição 7 está a letra D, eu quero 3 caracteres, vai trazer o D, o O e o S. Extrair a parte central desse nome. E isso vai funcionar também, evidentemente, com as colunas, com os dados retornados pelas colunas. Aqui no caso eu vou fazer uma consulta com o substring no nome da editora, from 1 até 3. O que isso vai trazer? Você já deve estar imaginando, né? A partir do primeiro caractere vai trazer 3 caracteres. Portanto, ele vai trazer os 3 primeiros caracteres do nome de cada uma das editoras. Vamos supor que fosse um código. Né? Você tem um código armazenado no banco e cada parte do código tem um significado. Então, os 3 primeiros caracteres são uma abreviação, por exemplo. Eu quero apenas essa informação para poder trabalhar naquele momento. Usa o substring que você extrai exatamente aquele pedacinho do código que você precisa. Muito útil essa função mesmo. Tá? E a gente pode combinar funções também. Tá? Aqui eu tenho uma combinação de funções. Eu vou executar esse mesmo código da substring, só que eu vou exibir os dados no final, retornando tudo em maiúsculo. Como é que eu faço isso? Eu executo a minha função, no caso substring, e o retorno dela eu passo como argumento para outra função, no caso a função upper, que a gente viu no vídeo passado. Então o upper vai pegar o retorno do substring, que no caso aqui são os 3 primeiros caracteres, e vai transformar em maiúsculo, tá? Da tabela de editoras. Então, executando, ele vai trazer o mesmo resultado, só que com letras maiúsculas. Olha que legal. De repente eu
precisaria exibir esse código todo em maiúsculas, então tá aí. Upper para isso junto com a substring. E você pode combinar as funções de várias formas, né? Não é só a substring que pode ser combinada, as outras também. O overlay pode ser combinado, position, função de concatenação e assim por diante. Bom, para finalizar essa segunda parte das nossas funções de manipulação de strings no Postgres, vamos ver a função trim. A função trim ele vai remover uma substring, também contendo caracteres que você vai informar, porém, não é no meio da string, é no início, no final ou em ambos. Ou no início, ou no final, ou em ambos simultaneamente. Essa é uma função bastante usada em programação, inclusive. Praticamente toda a linguagem de programação tem esse tipo de função. Essa função serve para limpar caracteres indesejados no começo ou no final da string, tá? Ou em ambos ao mesmo tempo, que é o que ela faz exatamente. Por padrão, ela remove espaços. Os espaços são os caracteres que mais costumam causar problemas, né, desse tipo. É muito comum, às vezes, a pessoa vai fazer um cadastro de uma informação e dá espaços, ou no início ou no final. Às vezes remanescente até de pessoas que antigamente usavam máquina de escrever e davam espaço na margem do parágrafo com a tecla de espaços da máquina. E muita gente portou isso, principalmente pessoas que já usam há mais tempo, bem mais tempo, computadores, acabou portando isso para os computadores e fazem a mesma coisa no teclado. Eu já vi isso pessoalmente. Mas evidentemente não é só esse o caso. Por outros motivos quaisquer, a gente pode ter caracteres indesejados no início ou no final de uma string e quer removê-los, por exemplo, antes de colocar no banco de dados. Aqui eu vou fazer com select, mas também se aplica a um insert. Tá? Então, qual é a sintaxe? Trim, aí você vai especificar de onde você quer remover os caracteres. Leading é do início, trailing é do final. Lembrar que lead é liderar, então quem lidera que está na frente. Trailing é a parte final, né? Significa trazer, a parte de trás. Tá? E both significa ambos. Beleza. Aí você vai dizer quais são os caracteres. Está entre colchetes, você já sabe que tudo que está entre colchetes é opcional. Então, você vai ou não informar os caracteres, depende da necessidade. Se não informar os caracteres, o padrão ele vai remover espaços. From string. Aí você especifica a string, qual é. No caso, uma coluna, por exemplo, do banco de dados. Aqui eu vou remover, ó, select, ó, um monte de espaços aqui no box. Aqui eu vou fazer um select primeiro sem o trim. Olha que interessante. Vamos supor que foi armazenado assim o dado. Então, quando eu executo o select, ele traz o dado aqui. Ó. Dá para ver claramente que tem um espação aqui na frente. Se eu clicar aqui 2 vezes, ele abre para eu poder dar uma olhada melhor no dado. Olha só, tem um monte de caracteres aqui na frente do boson, certo? Então, eu não quero esses caracteres na hora de retornar o dado. Vou dar um OK. Como é que eu faço para tirar? É só você passar o trim. Trim, aqui eu vou tirar tanto do início quanto do final, porque também tem um caractere de espaço no final. From, e a string é essa aqui. Então, agora quando eu executo este código aqui, deixa eu subir de novo aqui. Quando eu executo este código aqui, olha o que vai acontecer. Trouxe o boson, vejo que agora veio grudadinho aqui. Né? Se eu clicar aqui 2 vezes, ele mostra que não tem caractere nem no início, nem no final. Ele removeu os espaços. Perfeito. Como eu citei, a gente usa isso aqui para remover os espaços nas consultas, mas é bem útil na hora de inserir os dados. Quando a pessoa vai cadastrar a informação para evitar de colocar no banco de dados informações indesejadas, caracteres que não deveriam estar lá, que depois vão acabar ocasionando problemas nas nossas consultas. Então, eu trouxe um exemplo aqui também, usando o insert. Eu vou cadastrar uma nova editora, na tabela de editoras, com o ID e o nome da editora. Vai ser a editora de número 8. Tá? E aí, o nome da editora é esse aqui, vai ser a Springer, que aliás é uma excelentíssima editora, uma das que eu mais gosto de livros técnicos. E caríssimos, por sinal. Para a Springer, vamos supor que na hora de digitar, por algum motivo, foram inseridos esses espaços todos na frente e no final. Tá? Então, se eu inserir o dado assim, sem o trim, olha só, o usuário foi digitar, eu não tomei cuidado com isso na hora de criar o meu SQL na aplicação, e aí ele cadastrou a informação. Beleza. Agora eu vou dar um select nas editoras.
Olha lá, Springer está lá embaixo e você vê claramente que está deslocado o nome. Olha só, onde começa o S. Primeira letra. Tem um espação aqui. Tá? Então, se eu clicar 2 vezes, ele mostra claramente. Ó, tem um espaço depois do R, está selecionado, e vários espaços antes do S. Ou seja, cadastrou errado. Se eu for fazer uma consulta aqui utilizando um like, uma cláusula like, por exemplo, para pegar por ordem alfabética ou nomes de editoras que começam com S, essa editora já não aparece, porque ela começa com espaço. Então, para evitar este problema, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou inserir de novo a mesma editora, com os mesmos espaços, só que agora com um ID diferente, evidentemente, e usando a função trim. Então, insert into, tabela de editoras, ID editora, nome editora, valores 9, vai ser o ID dela, que é a chave primária, trim e o valor que está sendo inserido. Tá? Agora o nome deve ser inserido corretamente. Por quê? Porque o trim vai primeiramente tirar os espaços da frente e do final, certo? Lembre-se, se eu não disser, por padrão ele tira da frente e do final, both. Então, se eu não especificar both, ele tira os 2 espaços. Tá? Se eu quiser tirar só de um lado ou de outro, eu preciso especificar leading ou trailing. E aí, esse valor, sem os espaços, é que vai ser passado para a cláusula insert into. Então, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Executo. Dado inserido com sucesso. E aí eu vou executar novamente esse select. E aí ele vai mostrar agora, olha só, a editora número 9 aqui embaixo, Springer. Dessa vez você vê claramente que ela foi inserida corretamente, sem os espaços no começo, ao contrário da editora número 8, que eu deveria excluir. Beleza? Então tá aí, mais umas funçõezinhas úteis de manipulação de strings no PostgreSQL. Para ver mais funções a respeito, a documentação oficial tem esta página aqui de funções para manipulação de strings, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para você acessar e se informar melhor sobre essas e muitas outras funções disponíveis. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!